A Assembleia realiza a primeira votação após o fim do voto secreto e aprova 11 projetos. Procuradoria da ALEAN emite parecer favorável para a instalação da CPI da telefonia e deputados já cobram informações das operadoras. E você também vai ver no ALEAN Notícias de hoje os principais fatos da semana. A Assembleia debate junto com a OAB Amazonas métodos de reinserir a mulher encarcerada na sociedade. Deputado Tony Medeiros defende projeto de lei para ampla divulgação de fotos de pessoas desaparecidas. A audiência discute sobre isenção de impostos do transporte alternativo e executivo da capital para diminuir o valor da tarifa. Deputado Marco Antônio Chico Preto propõe moção de repúdio à ação do IBAMA de Rondônia, no sul do Amazonas. Fiscalização da CDC ALEAN encontra alimentos impróprios ao consumo e Carrefour de Flores é multada em R$21 mil. E ainda, Comissão de Geodiversidade da ALEAN conclui em Urucurituba ciclo de audiências públicas para tratar sobre a exploração do potássio. Esta semana, a Casa Legislativa realizou a primeira votação aberta. O voto secreto foi extinto na Assembleia no primeiro semestre deste ano, como um novo momento no Legislativo rumo à transparência e à democracia. Dos 11 projetos aprovados, 4 seriam apreciados secretamente. Na primeira votação realizada após o recesso parlamentar, 4 matérias que antes seriam votadas secretamente foram aprovadas pelo plenário da Casa Legislativa. Uma feliz coincidência, hoje nós inauguramos, pela vez primeira, a votação em aberto, ou seja, votação nominal e em aberto, afastando definitivamente da vida do parlamento amazonense o voto secreto, em todos os níveis. Então hoje nós votamos vários projetos de lei de iniciativa do Executivo, propondo indicações de membros para os conselhos estaduais e que no passado recente todos eram de natureza de voto secreto. Ao todo, foram aprovados 11 projetos no Poder Legislativo, conduzidos sob a presidência do deputado estadual Belarmino Lins, que reforçou a posição democrática da Casa ao votá-los abertamente. Todas as votações, sem exceção, serão abertas e nominais. Foi o que nós inauguramos hoje e constará dos anais da Casa, que a primeira votação aconteceu exatamente no dia 15 de agosto de 2013. Dentre os projetos que seriam votados secretamente, a aprovação de Samuel Anderson Ferreira para membro titular do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, CONEM, e composição do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, que será presidido pelo Dr. Odenildo Sena. Outro destaque foi a aprovação do projeto de resolução legislativa de autoria do deputado estadual Arthur Bisneto, que concede a medalha de mérito legislativo Rui Araújo a Roberto Gesta, que já foi presidente da Confederação Brasileira e Sul-Americana de Atletismo. A aprovação em primeiro turno da PEC do orçamento impositivo na Câmara dos Deputados teve repercussão na Assembleia do Amazonas. Os deputados estaduais acreditam que a medida pode trazer maior independência ao Legislativo. No sistema jurídico brasileiro, a Lei Orçamentária Anual é o instrumento legítimo que traz a previsão de gastos do governo para o próximo exercício financeiro. Diversos itens, como investimentos em obras públicas, gastos com funcionalismo e a reserva de recursos usados para o pagamento das dívidas, devem constar no projeto, que é elaborado pelo Poder Executivo e deve ser analisado e aprovado pelo Legislativo. Uma das principais prerrogativas dos parlamentares é justamente a realização de emendas ao orçamento, para atender às demandas que não estão presentes no projeto original. Muitas vezes utilizado como moeda de troca, o governo federal disponibiliza esses recursos em troca de apoio na votação de projetos controversos no Congresso Nacional. Porém, pelo sistema atual, o orçamento federal tem caráter autorizativo, ou seja, a União não é obrigada a realizar os gastos indicados pelos parlamentares, usando os recursos em outras áreas. Com o objetivo de impedir que isso ocorra, o Congresso Nacional discute uma proposta de emenda à Constituição que cria um orçamento impositivo. Pelo texto do projeto, até 1% da receita corrente líquida da União poderá ser usada em emendas de autoria dos parlamentares. Os recursos ficam vinculados ao objeto da emenda e terão de ser aplicados obrigatoriamente pelo Poder Executivo, sob pena de crime de responsabilidade fiscal no caso de descumprimento. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado.
O deputado Vicente Lopes comentou que a falta de obrigatoriedade na execução das emendas prejudica a atividade parlamentar. Vicente Lopes acredita que, caso a PEC seja aprovada no Congresso, a ALEAN deva adotar modelo semelhante. Uma questão de necessidade do Poder Legislativo de fazer valer as suas prerrogativas, de poder emendar o orçamento, mas ter a certeza de que essa emenda ao orçamento que ela será cumprida. Para evitar o que acontecia e por que muitas vezes nós deixamos de emendar o orçamento. Porque quando você faz uma emenda para a construção de uma escola lá no município de São Gabriel da Cachoeira, e eu anuncio para a população de São Gabriel da Cachoeira a construção dessa escola por uma emenda parlamentar do deputado Vicente Lopes, e ao final do ano esta escola não foi construída, as pessoas vão taxar o deputado Vicente que enganou a população prometendo algo que não podia fazer. Então, por essa razão é que muitas vezes nós deixamos de apresentar a emenda porque nós não temos nenhuma garantia da sua execução. O deputado Luiz Castro também apoia a proposta. O parlamentar defende a importância de uma maior independência do Poder Legislativo em relação ao Executivo. Temos uma Assembleia muito submissa, que abriu mão das suas prerrogativas. Eu espero que ela comece a compreender que ela tem que representar a sociedade. Não é para brigar com o governo do Estado, não, mas é para fazer o seu dever de casa, ver se a peça do orçamento tem erros, corrigir os erros e adequá-las com emendas e com responsabilidade, porque também não é para sair de um extremo para o outro. Uma peça orçamentária vem para cá, ela tem que ser aperfeiçoada, não tem que ser arrebentada, tem que ser emendas com limites, com critérios, priorizar as emendas coletivas e as emendas individuais têm que estar bem embasadas. É isso que a Assembleia tem que fazer e não faz. O Congresso Nacional está caminhando na direção dessa independência. A PEC do orçamento impositivo foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e segue para análise do Senado. Para virar lei, uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, por pelo menos 3/5 dos parlamentares. Esta semana, a Procuradoria da Casa emitiu parecer favorável para a instalação da CPI da telefonia na Assembleia. Mesmo antes de ser criados, os deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos protocolaram um requerimento que pede das operadoras do sistema informações como número de antenas, localização e quantidade de linhas nos municípios. A solicitação de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as falhas na prestação dos serviços de telefonia no Amazonas tramita na Assembleia Legislativa desde o final de junho. Os autores são os deputados Marcos Rota, do PMDB, Marcelo Ramos, do PSB e Adjuto Afonso, deputado pelo Partido Progressista. Durante pronunciamento na tribuna da ALEAN, o líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, anunciou que protocolou o requerimento junto com Rota e Adjuto Afonso, solicitando informações das operadoras que atuam no estado sobre o número exato de antenas, a localização delas e ainda a quantidade de linhas móveis em cada município. Porque se no Brasil hoje nós estamos falando de 7.000 linhas para cada antena, enquanto em outros países são 500 linhas, eu tenho certeza que aqui no Amazonas nós temos um número muito maior do que isso. E por isso, a gravidade da situação da telefonia hoje no nosso estado. Mais do que isso, as empresas insistem em não cumprir o roaming municipal, que obriga uma operadora a utilizar a antena da outra nos municípios que só opera uma empresa. No início desta semana, a Procuradoria da ALEAN deu parecer favorável à criação da CPI. O pedido agora é analisado pela mesa diretora da Casa. De acordo com o deputado pelo PP, Adjuto Afonso, a solicitação dos dados é uma antecipação dos trabalhos a serem feitos. A gente espera que a CPI seja instalada na próxima terça-feira, né? A Procuradoria já deu parecer favorável, o presidente já conversou conosco e a gente já antecipando aí, já está pegando essas informações. Porque quando nós começarmos com a CPI propriamente, a gente já tem essas informações. Eu acho importantíssimo que você tenha nos municípios, por exemplo, quantidade de antenas. Segundo a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, até o momento, 16 assembleias instalaram uma CPI para investigar o serviço de telefonia. E você sabe o que faz de fato uma comissão parlamentar de inquérito? Conheça na reportagem de Caio Rodrigues o papel deste instrumento próprio do Poder Legislativo para a realização de investigações. CPI. A sigla ficou famosa no país na década de 90, quando o instrumento constitucional foi utilizado na investigação das irregularidades praticadas no governo do presidente Collor de Mello.
O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito indicou a necessidade de impeachment do chefe do Poder Executivo, o que pressionou o presidente Collor a renunciar ao cargo. Mas afinal, como funciona uma CPI? O Instituto está previsto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e garante ao Legislativo poderes próprios de investigação judicial, ou seja, o direito de investigar situações de grande relevância política ou social. O pedido de instalação de CPI deve ser assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. O instrumento pode ser utilizado tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Os parlamentares defendem o uso do instrumento como uma forma de dar respostas à população em temas de grande repercussão. A importância disso aí é você dar uma satisfação ao povo. Você tem esse instrumento na Assembleia que te dá esse poder, dá poder ao deputado de investigar, de ir a fundo em algumas ações que a gente que o poder pode investigar. Então, com isso aí que nós somos representantes do povo, nós somos o procurador do povo. Então, na hora que a gente detecta que é necessário esse tipo de investigação, é importante que a Assembleia faça, porque a população sabe que você está lá não em benefício próprio, você está lá defendendo o interesse que diz respeito a toda a população que você representa. No caso da Assembleia Legislativa do Estado, a implantação de uma CPI depende da assinatura de 8 deputados. Apesar de ter poderes para investigar, requisitando informações e depoimentos dos envolvidos, o Poder Legislativo não possui a competência para punir. O relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público para que possa utilizar o resultado da apuração como prova em eventual ação judicial. Apesar disso, os resultados conclusivos de uma CPI podem acabar gerando efeitos fora do judiciário, como a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para se evitar uma punição futura. A Assembleia Legislativa está em vias de instalar uma CPI sobre telefonia, que ao longo do seu funcionamento vai ouvir pessoas, vai requerer documentos que visam esclarecer especificamente o prejuízo que o consumidor hoje no Amazonas sofre pela má prestação do serviço de telefonia celular e móvel, celular e fixa, melhor dizendo, móvel e fixa. Ao final, tudo isso que foi dito, todos os documentos que foram entregues serão colocados num único relatório e encaminhados para órgãos que podem tomar providências, a própria Anatel, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, ou até mesmo, no caso da Assembleia, que tem um órgão de proteção ao consumidor, a Assembleia poderá produzir alguns termos de ajustamento de conduta com penalidades e responsabilidades às empresas que não se adequarem aos compromissos que, porventura, venham a fazer para resolver aquela situação que foi posta no relatório. Apesar do brasileiro estar acostumado a dizer que as CPIs acabam em pizza, o resultado pode ser diferente. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o escândalo do Mensalão, foi amplamente utilizado durante a condenação no Supremo Tribunal Federal. No Amazonas, uma CPI deverá ser instaurada para investigar os problemas do serviço de telefonia fixa e móvel no estado, e a Câmara Municipal de Manaus estuda a abertura de inquérito para apurar a situação do transporte coletivo da capital. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, o deputado Marcos Rota fala dos benefícios à sociedade caso a CPI da telefonia seja instalada no Legislativo. Raquel, nós vamos conversar com o deputado Marcos Rota, ele que esteve em Brasília e trouxe algumas experiências das outras assembleias legislativas que fizeram CPIs. Deputado, agora com a instalação dessa CPI, que benefícios a população vai ter com esse tipo de investigação? Boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade que nos dá de falar um pouco a respeito dessa questão da CPI da telefonia, que é algo que vem movimentando não apenas a Assembleia do Amazonas, mas também 16 assembleias espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós trocamos muitas experiências nessa nossa ida a Brasília. Este movimento é um movimento que vem sendo capitaneado, liderado pela UNALI, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas. A UNALI está tomando frente a essa questão, porque entende a União que depois de todas as CPIs instaladas, a intenção é confeccionar
um documento único e levar isso ao Congresso, levar isso à Câmara dos Deputados, levar isso ao Senado Federal, que é onde podem haver as alterações na Lei Geral de Telecomunicações. Então nós esperamos que na CPI do Estado do Amazonas, que eu quero acreditar que nós vamos instalar, nós vamos ter o mesmo sucesso de outras assembleias. O Paraná, por exemplo, já instalou a sua CPI, já finalizou os seus trabalhos e com grandes avanços. A CPI do Paraná conseguiu fazer com que todas as operadoras de telefonia fixa e móvel e as prestadoras de serviço de internet fizessem um termo de ajustamento de conduta, realizaram isso dentro da CPI, fizeram grandes mutirões para atender a grande demanda de reclamações. Enfim, o Paraná teve muitas conquistas com relação à sua CPI. Nós esperamos ter no Estado do Amazonas o mesmo sucesso que teve a Assembleia do Estado do Paraná. E, paralelamente à questão da CPI, nós estamos também já coletando assinaturas para que o Senado Federal possa estudar um novo marco regulatório na questão da comunicação. A senadora Ana Amélia está encampando essa questão, nós já conversamos com o senador Eduardo Braga, que também está ciente desse problema e vai também encampar essa luta no Senado Federal. Eu acho que este é o momento oportuno para que não apenas o Amazonas, mas que o Brasil possa discutir com profundidade a questão da prestação de serviços na telefonia fixa, móvel e internet, mesmo porque nós estamos aí às vésperas de sermos sede de uma Copa do Mundo. E o Brasil não pode passar vergonha, passar vexame por conta da má prestação de serviço. Então, espero que com a sensibilidade do nosso presidente, deputado Josué Neto, no curtíssimo espaço de tempo, a gente possa ter implementado a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo fim de investigar, de passar limpo as empresas de telefonia fixa e móvel e também de internet no Estado do Amazonas. Muito obrigada, deputado. Raquel, é com você. A audiência discute sobre isenção de impostos para as empresas do transporte alternativo da capital. E ainda, deputado Chico Preto denuncia ação irregular do IBAMA de Rondônia em cidades do sul do Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Deputado estadual pelo PT, José Ricardo, apresenta emenda ao projeto de lei do Executivo que prevê repasse de 12 milhões de reais ao ano para a Prefeitura de Manaus como forma de incentivo às empresas de transporte coletivo da capital e a redução no preço da tarifa. José Ricardo apresentou a emenda à mensagem governamental 74 de 2013, que prevê repasse de R$1 milhão por mês à Prefeitura de Manaus para incentivo às empresas de transporte coletivo na capital. De acordo com o parlamentar, as empresas já recebem incentivos suficientes para a manutenção do preço da passagem e renovação da frota em 25% ao ano, conforme prevê a lei orgânica do município. A emenda prevê que, para receber o incentivo, as empresas cumpram algumas obrigações. Eu estou questionando esse novo incentivo, podemos assim dizer, porque as empresas já têm incentivo fiscal de ICMS, agora vão ter esse subsídio, ou seja, receber esse valor. E o Estado tem que criar alguma obrigação para as empresas, tem que haver alguma contrapartida, porque se o objetivo é manter a tarifa, não basta só a questão da tarifa, temos que falar da qualidade do serviço e também das obrigações que a empresa tem perante o fisco estadual, federal e as obrigações tributárias, ou seja, no mínimo apresentar comprovante a cada 2 meses que está recolhendo FGTS, Previdência, impostos municipais, estaduais e federais, e cumprindo o que diz a lei orgânica do município, artigo 258, que fala da renovação da frota e da qualidade do serviço. O parlamentar também cobrou mais transparência na planilha de custos das empresas de transporte coletivo. A tarifa, ela tem uma planilha que o conteúdo dessa planilha não é de conhecimento da sociedade, ou seja, não há a informação com dados reais, não se sabe qual é a margem de lucro das empresas, qual o impacto da mão de obra, no custo,
E, de modo geral, são informações que não estão disponibilizadas. As empresas não disponibilizam para a prefeitura e para a sociedade. Então, na hora de conceder incentivo e, no caso, um subsídio, essa é a hora de se exigir tudo isso. E é isso que a gente está colocando nessa emenda. A mensagem governamental pode ser votada ainda esta semana. E uma outra audiência pública na Assembleia esta semana discutiu a viabilidade de isenção do pagamento do IPVA e desconto no ICMS das empresas que fazem o transporte alternativo e executivo na capital. O debate foi conduzido pelo deputado Marcelo Ramos. Estopim das manifestações que aconteceram no país em junho deste ano, o valor da tarifa do transporte coletivo é um dos indicadores mais delicados para a gestão do Poder Executivo. De um lado, as empresas com a meta de cortar custos e aumentar o lucro. Do outro, a população, que cobra a excelência no serviço e tarifa sempre mais barata. O juiz nessa batalha é o poder público, que precisa intermediar interesses de ambas as partes para se chegar a um transporte de qualidade custeado por uma tarifa justa. No segundo semestre de 2013, o valor baixou em todo o país. Na capital do Amazonas, as linhas regulares de ônibus passaram de R$ 3,00 para R$ 2,75. O valor foi atingido por meio de isenção de impostos, tanto por parte do governo federal quanto do estadual, como o ICMS aplicado no combustível dos veículos. Porém, outros sistemas que abastecem a capital continuam operando e ainda não foram atingidos pelos benefícios. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas pela Comissão de Transporte da Casa, presidida pelo deputado Marcelo Ramos, discutiu a situação, juntamente com o poder público e cooperativas. Nós somos 260 micro-ônibus que estamos integralizados no sistema, com temporal, carregando idosos, todos os direitos e obrigações que o convencional tem, nós também temos. Estamos integralizados no sistema. Só que o transporte convencional, eles têm a isenção do ICMS e nós do alternativo não temos. Eles têm a isenção do IPVA e nós não temos. Então todos os direitos e obrigações que eles têm, nós também temos. Então nós queremos direito também da isenção do ICMS e do IPVA. Além dos micro-ônibus alternativos, os executivos também pleiteiam os benefícios. Ia contribuir para as cooperativas de transporte executivo, proporcionar uma tarifa mais justa para os nossos usuários, que hoje se encontram em R$ 4,20. Nós achamos a categoria que é uma tarifa não adequada para o sistema. Para receber o benefício, as empresas de ônibus ficam obrigadas a apresentar o chassi, a placa e o ano de fabricação dos ônibus, bem como informar ao poder público a relação de veículos beneficiados por essa isenção. Esse é o principal obstáculo para as cooperativas executivas e alternativas. De acordo com o titular da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o setor ainda não está regularizado. Porém, a Prefeitura vê com bons olhos a concessão dos benefícios. Hoje, tanto o executivo como o alternativo ainda vão passar por um processo de licitação, né? E isso também depende muito do governo e do prefeito. Quer dizer, a partir da licitação, da operação normal, é que a gente vai checar a necessidade ou não. Mas, de qualquer maneira, a ideia é boa. O presidente da Comissão de Transportes da Casa, deputado Marcelo Ramos, é a favor da pauta das cooperativas. O governo do estado garante isenção de ICMS no combustível do transporte urbano e agora também do IPVA. E é óbvio que se o transporte alternativo cumpre todas as responsabilidades que cumpre o transporte urbano, portanto aceita meia passagem, está dentro da Câmara de Compensação, aceita integração temporal, é óbvio que ele, como modalidade ordinária, precisa também receber os benefícios da isenção. Mais ainda porque nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que vivem do seu próprio carro, portanto tendo uma margem de lucro muito menor do que a do transporte urbano regular. O representante da Cefaz afirmou que a decisão de conceder ou não os benefícios é de responsabilidade do governador do estado. A secretaria tem como objetivo resguardar a arrecadação do governo. Uma nova audiência pública deverá ser realizada para discutir a regulamentação das cooperativas junto à prefeitura. Os rios da Amazônia são ainda as principais vias de transporte na região. Mas o fato é que existem problemas que afetam a população no tempo de cheia e também na vazante. Visando buscar políticas públicas para o setor, a ANTAC realizou um estudo sobre a navegação fluvial na região norte. Os dados foram apresentados na Assembleia Legislativa durante a audiência pública proposta pelo deputado Adjuto Afonso. Quase 9 milhões de passageiros e pelo menos 4,5 milhões de toneladas de cargas são transportadas por ano.
Esses são alguns dos números apresentados em um estudo executado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, durante a audiência pública realizada nesta quinta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O superintendente de navegação do interior da ANTAQ, Adalberto Tokaski, disse que o estudo apresenta uma visualização global do transporte fluvial de passageiros na Amazônia. Esse estudo vem para confirmar. A gente não pode entender que é uma coisa pequena, sem significado. Ele de um alto significado social para a Amazônia e de um significado também econômico. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, Dodô Carvalho, o estudo vai indicar quais demandas precisam de ações do poder público. Esse estudo vem mostrar para nós que nós temos uma grande demanda e que nós precisamos cuidar da nossa infraestrutura. Esse estudo ele vem em boa hora, a hora que todo o Brasil todo clama por mobilidade, uma melhor mobilidade, e o transporte nosso de passageiro para o interior é um transporte muito carente. O deputado adjunto Afonso, que propôs a realização da audiência pública, afirmou que a apresentação traz a oportunidade de debater outras situações que precisam ser observadas no setor. Precisamos ter linhas de financiamento para esses transportes, precisamos regulamentar esse transporte fluvial no estado do Amazonas, e a oportunidade eu acho que é essa. Eu acho que o ANTAQ está nos proporcionando hoje uma grande oportunidade de um debate, não só com os deputados, mas com vereadores, prefeitos que estão aqui, e que a gente possa sair daqui certamente com grandes conhecimentos, com experiências que ele já tem no setor fluvial do Brasil. Os dados foram apresentados em Brasília e deverá ser discutido também em outras capitais que também fizeram parte do estudo, como Macapá, Porto Velho e Belém. O deputado Marco Antônio Chico Preto propôs uma moção de repúdio à ação do IBAMA de Rondônia, no sul do Amazonas. De acordo com o parlamentar, os agentes do órgão estão agindo com abuso de autoridade e prejudicando os produtores rurais da região. Líder da maioria na Assembleia Legislativa, o deputado Marco Antônio Chico Preto apresentou uma moção de repúdio contra o IBAMA, órgão federal responsável pela fiscalização ambiental. Segundo o parlamentar, funcionários do órgão lotados em Rondônia e no Acre estão cruzando a fronteira do Amazonas e autuando os produtores da região. O deputado afirma que a ação é ilegal, pois os agricultores do sul do Amazonas seguem todas as normas ambientais e possuem, inclusive, o chamado Cadastro Ambiental Rural junto ao governo do estado. Eu afirmo que o IBAMA comete crimes de abuso de autoridade. O abuso de autoridade é um crime. E o IBAMA adentra ao sul do estado do Amazonas, desconhecendo a governança local, porque nós temos governança, nós temos leis, nós temos órgãos de proteção ao meio ambiente, nós temos órgãos de incentivo à produção, nós temos uma política responsável, sustentável de produção no estado do Amazonas, e muito me incomoda o IBAMA de Rondônia, assim como o IBAMA do Acre, adentrarem pelas nossas fronteiras levando o constrangimento, levando a destruição do patrimônio privado, sem tomar conhecimento das ações que o estado desenvolve aqui. O Amazonas não é um território, o Amazonas não é um bairro de Rondônia. O IBAMA Nacional precisa tomar uma providência com relação a estes fatos e providenciar, porque é urgente, que o IBAMA Nacional devolva a governança para o IBAMA do Amazonas. Nós temos um IBAMA aqui. A moção de repúdio será encaminhada à direção central do órgão, localizada em Brasília. O parlamentar também estuda a possibilidade de ingressar com uma representação no Ministério Público da União para impedir que as fiscalizações irregulares voltem a acontecer. A última audiência pública para tratar da exploração do potássio nos municípios do Amazonas foi realizada em Urucurituba pelo presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da ALEAN, deputado Sinésio Campos. O presidente da Casa, Josué Neto, também participou das discussões e destacou o minério como nova alternativa econômica de desenvolvimento para o Estado. Durante o encontro, membros da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, Minas e Gás da ALEAN discutiram com a comunidade e o poder público local sobre a viabilidade social, econômica e o impacto florestal do processo de exploração do potássio no município. O Amazonas concentra uma jazida de mais de 400 milhões de toneladas de potássio, um dos componentes para a produção do NPK, fertilizante utilizado na correção do solo, na agricultura e pecuária.
Atualmente, o Brasil importa 92% do Canadá, Rússia e Bielorrússia e produz apenas 8%. O que, para o secretário, com a produção amazonense, o país poderá se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes. O Amazonas terá um papel importante na contribuição tanto do fornecimento desse bem mineral como pela autossuficiência do Brasil nesses insumos agrominerais. O prefeito Pedro Amorim e o deputado Tony Medeiros falaram da importância da audiência pública e das expectativas de geração de emprego e renda por conta da exploração da silvinita no município. Estamos todos animados com o resultado dessas pesquisas, estamos todos animados com o resultado desse trabalho que certamente trará benefícios ao nosso município, aos nossos munícipes. O interior do estado procurando alternativas econômicas de sobrevivência. E é inevitável, o ciclo mineral, esse sim é o próximo ciclo econômico do estado do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a atuação de Sinésio Campos na busca por alternativas econômicas ao interior do estado, por meio da exploração de minério como a silvinita, e ressaltou a importância das audiências públicas como meio de interagir com a sociedade no interior do estado. Nós estamos aqui hoje falando sobre uma nova atividade econômica para o Amazonas, uma atividade econômica que vai com certeza gerar em torno de 30 mil postos de trabalho até o ano de 2020 e que nós estamos aqui explicando para a população que é importante nós ficarmos atentos a isso, que a população pode ter esperança de geração de emprego e renda, de postos de trabalho para que todos possam ter a dignidade de trazer e fazer com que essa dignidade chegue à casa das famílias amazonenses. O próximo passo é uma audiência pública na Assembleia Legislativa com a presença de todos os prefeitos dos 8 municípios envolvidos para a apresentação do relatório final, antes mesmo de levar a conclusão para Brasília. Estamos fazendo agora no último município aqui de Urucurituba o debate, não somente trazendo as informações técnicas, científicas, mas ouvindo as perguntas do povo. Resultados positivos é que já sensibilizamos a iniciativa privada, que já teve em Altácio um investimento de mais de 100 milhões, 110 milhões de reais. Aqui em Urucurituba, né, a partir de setembro, um investimento de 5 milhões só em pesquisas. E agora o desdobramento será um grande evento que estaremos fazendo em Manaus, na Assembleia Legislativa. O encontro em Urucurituba contou ainda com a participação do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Antônio Strovski, do gerente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Charles Ozawa, do geólogo do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, Fred Cruz, e de prefeitos que integram o Fórum dos Municípios Mineradores e Exploradores das regiões dos rios Madeira e Amazonas. Os deputados Cabo Maciel e Conceição Sampaio denunciaram em plenário as constantes quedas de energia em alguns municípios do estado, situação que está ocasionando prejuízos para moradores e comerciantes. Mais uma vez, a Eletrobras Amazonas Energia é pauta de discussão entre os parlamentares da ALEAN na manhã desta quarta-feira no plenário. Desta vez foi a deputada Conceição Sampaio, que durante pronunciamento na tribuna denunciou as constantes quedas de energia no município de Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus. De acordo com a deputada, pequenos comerciantes estão tendo prejuízos pela perda de produtos perecíveis. Esse final de semana, mais uma vez, os moradores tiveram queda de energia. Na verdade, é uma prática constante. Então, para nós, é uma realidade cruel, porque a gente sabe que não há economia forte se você não tiver também energia de qualidade. E aí, esses prejuízos que são provocados através desses picos de energia, dessas quedas, quem que vai repor? Por certo, a Amazonas Energia não vai fazer a reposição de uma geladeira que é queimada ou então de produtos que acabam sendo estragados do pequeno comerciante. E a gente quer, mais uma vez, reforçar essa cobrança, fazer com que, de fato, nós tenhamos qualidade na prestação do serviço. O que acontece nos serviços prestados à sociedade do nosso estado é sempre um desserviço.
Outra cidade onde a população está insatisfeita com a qualidade dos serviços da concessionária é Itacoatiara. O deputado Cabo Maciel também destacou as perdas que a população vem sofrendo durante as interrupções, situação que está revoltando moradores que, segundo ele, já falaram na realização de manifestação. O parlamentar solicitou o apoio da empresa para averiguar o problema. A população está indignada, se fala em se fazer manifestação em frente da representação da Amazonas Energia no município e a gente pede esse apoio da Amazonas Energia que possa averiguar o que é que está acontecendo para o município de Itacoatiara está sendo tão prejudicado por essa falta de energia. Cabo Maciel afirmou que irá aguardar um posicionamento da Amazonas Energia e disse ainda que, se nada for feito, irá oferecer ao Ministério Público do Estado denúncias contra a empresa. A audiência debate sobre políticas públicas voltadas para a ressocialização de detentas. E mais, a Assembleia homenageia a União Brasileira de Mulheres, que completa 25 anos de atividades. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Mais do que punir quem comete infrações, a recuperação de uma pessoa a ponto dela voltar ao convívio da sociedade é ainda um desafio para o poder público. A atual estrutura do sistema prisional brasileiro não apresenta de forma eficaz um plano de ressocialização. Uma audiência pública na Assembleia debateu o assunto com foco na mulher encarcerada. A proposta foi das comissões da Mulher da OAB e da Assembleia Legislativa. Em todo o Amazonas, há 9.000 pessoas cumprindo pena nos presídios. Desse total, aproximadamente 1.000 são mulheres. A falta de uma estrutura adequada e políticas voltadas a essas pessoas dificultam a ressocialização delas na sociedade. E essa recuperação é um direito que está garantido em lei. Os direitos básicos da população carcerária estão previstos na Lei das Execuções Penais, que corresponde à Lei 7.210, de 84. E a Defensoria Pública da União é responsável, entre outras atribuições, por velar pela preservação dos direitos humanos, inclusive da população carcerária. Por isso, em busca do fortalecimento de ações que permitem o cumprimento da lei, a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa promoveu nesta segunda-feira a audiência pública Humanizar para Ressocializar, que contou com a participação de representantes de várias entidades. Para a presidente da comissão, deputada Conceição Sampaio, mesmo a lei de execução penal garantindo a ressocialização dos presos não é o que acontece hoje e, por isso, o poder público precisa agir para que a lei seja cumprida. Uma pessoa que comete um ato ilícito precisa pagar com a sua liberdade. Agora a gente precisa ter verdadeiramente a lei sendo cumprida. E nós não temos no sistema penitenciário deste país a ressocialização garantida. Então a lei diz uma coisa, mas a prática demonstra outra situação. E nós, enquanto sociedade, a gente precisa cobrar. O evento foi realizado em parceria com a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pela advogada Gláucia Soares, que diz ser necessária a conscientização da sociedade sobre a situação das mulheres encarceradas. O povo, a população, quer dizer, toda a sociedade, ela precisa conhecer o que está realmente ocorrendo nesse segmento e nós temos aqui um momento de debate, de discussão, para que daqui possamos retirar algumas propostas e encaminhamentos. A secretária executiva de Assistência Social, Graça Prola, apontou algumas das ações do governo do estado com o objetivo de ressocialização. Trabalhamos efetivamente na questão da formação, chegamos a levar o Instituto Consulado da Mulher, que trabalha a formação profissional com dois objetivos, do empreendedorismo e da colocação no mercado de trabalho formal, e fazemos às quartas-feiras as oficinas de direitos das mulheres. Outras autoridades reconhecem a importância de realizarem parcerias entre os órgãos em prol da recuperação dos detentos. É um incentivo, sim, é uma motivação e é muito importante que trabalhemos juntos, sempre em parceria para que o êxito seja maior.
Isso tem que ser uma ação conjunta. Tentar ressocializar essas mulheres através da educação, em todos os campos, profissional e pedagógica, para que elas tenham um caminho certo quando saírem de lá. Com o objetivo de criar ações voltadas à recuperação de mulheres detentas, a deputada Conceição Sampaio apresentou projetos que visam oferecer esse suporte. Um deles é o que institui a política de direitos humanos de assistência aos filhos das mulheres encarceradas, de forma a garantir segurança, saúde, atendimento psicológico e outros direitos a essas crianças. E a deputada Conceição Sampaio, do PP, cobrou em plenário a implantação de políticas públicas para dependentes químicos na capital e no interior. De acordo com a parlamentar, é necessário que o Estado invista na recuperação dessas pessoas. Tratando do mesmo assunto, o oposicionista Luiz Castro denunciou que instituições que tratam de usuários de drogas estão desde dezembro do ano passado sem receber verbas do Executivo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaínas ou derivados no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo, ao todo mais de 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaínas ou derivados ao longo da vida. Na tribuna da Casa Legislativa, parlamentares cobraram do governo do estado políticas públicas voltadas ao tratamento de dependentes químicos na capital e interior do estado. A gente precisa fazer com que os investimentos aconteçam para que nós tenhamos, como já determina o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o tratamento de graça. O tratamento precisa ser público, já que a pessoa dependente ela é considerada usuária do sistema público. O deputado de oposição Luiz Castro denunciou na tribuna da Casa Legislativa que entidades que tratam dependentes químicos estão há 9 meses sem receber verbas estaduais, trazendo prejuízo às instituições que trabalham na ressocialização dessas pessoas. Desde dezembro de 2012, as instituições que trabalham com dependentes químicos, que recebem esses dependentes químicos com tratamento, internados, elas não estão recebendo um único repasse do governo do estado. E o mais absurdo ainda é que o governo continua a enviar para essas instituições pessoas que procuram os serviços sociais do governo em busca de tratamento. Essas instituições têm custo com despesa de alimentação, de hospedagem, de limpeza, tratamento psicológico. Todo o custeio das instituições é bancado por elas próprias, sem nenhum apoio do governo desde dezembro. Chico Preto, deputado estadual pelo PSD, rebateu as críticas e garantiu que o governo tem atuado para combater a dependência química no estado e cobrou que o oposicionista revele o nome das instituições que não estão recebendo repasse, já que é possível que elas estejam inadimplentes. Se o deputado Luiz Castro realmente quer dar uma contribuição decisiva, é trazer essas instituições aqui, porque a Assembleia ela tem sempre a vontade de querer encontrar caminhos que possam fazer com que instituições, notadamente com prestação de serviço público à comunidade, não passem por isso. Então ele falou, não deu o nome da instituição, é engraçado, já poderia ter trazido a instituição aqui, porque a Assembleia já enfrentou situações. Não faz muito tempo atrás, as instituições que prestam serviços dessa natureza vieram aqui na Assembleia, acompanhar a discussão e a aprovação de uma matéria. Quer dizer, isso tudo foi feito por nós aqui. Será construído no Amazonas o primeiro centro de tratamento de dependentes químicos do estado, com investimentos no valor de 10 milhões de reais, localizado no quilômetro 52 da estrada Manaus-Itacoatiara. O centro terá capacidade para atender 120 pessoas. Durante o pronunciamento na tribuna da Aleão, o deputado Tony Medeiros defendeu o projeto de lei que prevê a divulgação de fotos de pessoas desaparecidas em peças publicitárias institucionais e em propagandas de televisão em horário nobre. De acordo com dados da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, DEOPS, só em 2012 foram registrados 363 pessoas desaparecidas em Manaus, índice superior ao apresentado em 2011, quando foram contabilizadas 228. A situação repercutiu na Assembleia Legislativa e deu origem a um projeto de lei de autoria do deputado Tony Medeiros. De acordo com o parlamentar, muitos destes casos podem estar relacionados com prostituição, drogas e até tráfico humano. Por conta disso, a proposta do deputado orienta ao governo do estado a produção de peças publicitárias e a divulgação de fotos de desaparecidos, inclusive nos veículos de comunicação do estado, especialmente na televisão, por conta do grande poder de alcance.
De acordo com o projeto, em cada inserção publicitária de 30 segundos nos canais de televisão, 6 deverão ser dedicados a campanhas e à divulgação de fotos de pessoas desaparecidas. Já nas inserções do governo e das prefeituras, deverão ser utilizados 10% do tempo. E é por isso que eu falo das peças publicitárias do governo do Estado, dos governos. Porque muitas das peças, elas são nos horários nobres das televisões, nas horas das novelas, principalmente. E tem momentos que as novelas, o jornal das 8, ele alcança alto índice de audiência. E é por isso, quando o governo destina 10% para essas campanhas sociais, principalmente para tentar ajudar essas pessoas, as famílias que têm pessoas desaparecidas, vejo como um grande avanço. E dessa forma, o Estado ele passa a cumprir a sua meta e dar segurança aos cidadãos. A presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da ALEAN, deputada Conceição Sampaio, destacou a importância e o alcance social da proposta. Ele precisa continuar discutindo o tráfico de pessoas. Nós tivemos aí um momento importante de grande mobilização, visibilidade em cima dessa temática. Agora a gente precisa continuar criando ações práticas como essa que está sendo apresentada nesta casa, justamente para a gente poder não só perceber o desaparecimento, mas a gente ter a certeza do que pode estar por trás desse desaparecimento. O projeto tramita na casa. Em plenário, o deputado Cabo Maciel afirmou que vai apresentar pedido formal ao governo para o aumento de efetivo de policiais militares nas ruas de Manaus. O parlamentar sugere ainda que os reservistas da corporação sejam convocados para ocupar cargos administrativos. A segurança pública tem sido o foco da atual administração do Estado. O programa Ronda nos Bairros colocou a atuação ostensiva do policial no foco da política do governo. Porém, tanto na capital quanto no interior do estado, um dos obstáculos tem sido a falta de quantitativo de pessoal atuando nas ruas das cidades. No parlamento estadual, o deputado Cabo Maciel, do Partido Republicano, afirmou que irá apresentar indicativo ao governo do Amazonas com uma alternativa para tentar resolver a questão. Os reservistas da Polícia Militar, ou seja, aqueles que se aposentam com menos de 65 anos de idade e que ainda podem ser convocados em caso de necessidade ou urgência, seriam chamados para ocupar os cargos administrativos da Polícia Militar. Os que hoje ocupam a função, ainda jovens e com maior condicionamento físico, seriam realocados para atuar diretamente nas ruas, em contato com a população. Eu vejo que é uma ideia que a gente propõe ao Estado do Amazonas, ao governador Omar, já teve discussão junto à Casa Civil, já tive discussão junto ao comando da Polícia Militar. Hoje nós temos um efetivo de policiais prontos, com saúde, dentro da parte administrativa da polícia que poderia estar sendo usado nas ruas. E nós temos um grande número de policiais que já cumpriram a sua etapa na ativa da PM e que hoje estão aguardando a sua reserva. Mas policiais ainda com 55, com 56, 57, 58, 60 anos, que estão novos ainda, têm experiência de policiais e podem contribuir com esse chamamento através do Estado para assumirem a administração da polícia, para dessa forma os que estão na ativa sejam encaminhados para prestar o serviço de rua. O indicativo será apresentado ainda nessa semana. Fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, em parceria com o PROCON e a Vigilância Sanitária, apreendeu mais de 46 quilos de alimentos impróprios ao consumo no supermercado Carrefour de Flores, zona centro-sul de Manaus. O estabelecimento foi multado em um pouco mais de R$21 mil e tem 10 dias para apresentar a defesa. Empanados de frango, frutas congeladas, bacon e alho fazem parte da lista de produtos apreendidos no supermercado Carrefour de Flores em mais uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. No total foram 46 quilos e 300 gramas de alimentos apreendidos. A maior irregularidade foi o acondicionamento irregular dos produtos. Embalagens descongeladas que deveriam ser mantidas em freezers com a temperatura adequada, o que não foi constatado. Em menor quantidade, a fiscalização também apreendeu produtos
produtos fora do prazo de validade. A blitz aconteceu em parceria com o Procon, Delegacia do Consumidor e Vigilância Sanitária da capital. A coordenadora da comissão alerta que os supermercados da cidade precisam se adequar ao Código de Defesa do Consumidor. As fiscalizações serão intensificadas. Vendo reincidência, a gente verifica que o estabelecimento não está se adequando às normas de defesa do consumidor, de vigilância sanitária e tudo mais. Então, sim, haverá sim mais fiscalizações, mais aplicações de multa e, for necessário, inutilizar os produtos. O Procon Amazonas multou o supermercado em 20 mil unidades fiscais de referência, o equivalente a R$ 21.282. O chefe de fiscalização externa do órgão pede que a população esteja sempre atenta à qualidade e aos prazos dos produtos postos à venda. O consumidor ele também tem que zelar pelos interesses dele. Quando ele encontrar produtos vencidos, avariados, denuncie e não compre. Ele tem que prestar atenção na validade de produtos e procedência. Porque muitas vezes ele compra, ele se agrada com um preço, determinado preço, ele leva a compra, leva para casa, quando chega lá em casa ele não usa tudo, quando vai usar está vencido. Então, ele tem que prestar muita atenção na validade e na procedência dos produtos. A população que se sentir lesada em qualquer tipo de relação de consumo em todo o estado pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa pelo telefone 3183-4451 ou através do e-mail defesadoconsumidor@alean.gov.br. No dia 6 de agosto, a União Brasileira de Mulheres completou 25 anos de fundação, o que representa a trajetória de lutas em defesa dos direitos do público feminino. A Assembleia Legislativa realizou sessão especial em alusão à data. A autoria foi da deputada Conceição Sampaio. A União Brasileira de Mulheres é uma organização criada em 1988 com o objetivo de atuar como protagonista na luta pela defesa dos direitos das mulheres. O aniversário de um quarto de século da entidade acontece no momento de consolidação de conquistas. O mercado de trabalho se abriu. Já no Legislativo, o principal marco são os 7 anos da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. No Amazonas foram mais de 13 mil procedimentos judiciais na vara criada em 2007 para atender casos exclusivos de violência contra as mulheres. Atualmente, a UBM luta para que os instrumentos adquiridos ao longo dos anos se tornem cada vez mais fortes. Nós não podemos pensar que a nossa luta acabou, muito pelo contrário, apenas está no início. Então, hoje nós temos que fazer a Lei Maria da Penha realmente vigorar, para isso ajudar todas as nossas parceiras, colaborar, porque o que nós queremos ver são os direitos das mulheres realmente efetivados. Para o governo do estado, a parceria com a UBM é importante para a execução efetiva das políticas voltadas ao segmento. A UBM, reconhecidamente, ela tem uma trajetória nessa questão da defesa dos interesses das mulheres. É uma das instituições pioneiras. Nós temos ido para os interiores com a secretaria. A gente percebe que em muitos interiores desses tem a participação de militantes da UBM. Então, isso é muito importante. Principalmente que a gente sabe que levantar a bandeira não é o mais difícil. O difícil é você carregar durante os anos, durante os tempos, as bandeiras. Eu penso que a União Brasileira de Mulheres, nesses 25 anos, tem muito a comemorar, principalmente buscando romper o ciclo da violência através da liberdade e autonomia, com vistas à empregabilidade e à renda. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Conceição Sampaio, destacou o papel da UBM para a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no estado. Muito a propósito, nós estamos comemorando 7 anos da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, uma lei que veio para coibir a violência praticada contra as mulheres brasileiras. E a gente percebe a importância que tem a UBM nesta causa, nesta luta, procurando construir sempre uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, nós que aqui representamos a Casa do Povo do Amazonas, a nossa população, nós queremos fazer esse reconhecimento, lembrar que muitas outras lutas, por certo, virão, mas precisamos sempre reconhecer a importância dos movimentos sociais. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, é no ambiente doméstico onde ocorrem as principais situações de violência contra a mulher. A taxa de ocorrência no ambiente doméstico é de 71,8%, enquanto que em vias públicas é de 15,6%. A violência física contra a mulher é predominante no país, com um índice de 44,2% dos casos. Já a violência psicológica no Brasil contabiliza 20,8%. A violência sexual registra 12,2%.
E agora futebol. O jogo do Nacional contra o Vasco do Rio de Janeiro na próxima semana é um dos assuntos mais comentados no cenário esportivo. O presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa, deputado Fausto Souza, disse que a realização da partida no Amazonas é positiva e espera o crescimento dos times amazonenses. É a primeira vez que um time do Amazonas chega a oitavas de final da Copa do Brasil. A competição é o caminho mais curto para a Taça Libertadores da América. Os 3.000 ingressos disponíveis para a venda online esgotaram em poucas horas. Mais 2.000 bilhetes serão colocados à venda na sede do clube. A vinda de um time grande do Rio de Janeiro a Manaus tem despertado o interesse do torcedor do Amazonas. A decisão da diretoria do Nacional Futebol Clube de realizar o jogo do time contra o Vasco na capital amazonense pela Copa do Brasil foi um dos assuntos mais comentados. Chegou a ser cogitado que a partida seria realizada fora de Manaus por causa da capacidade mínima de lotação do estádio. Atualmente, o único campo de futebol na capital para a realização de campeonatos é o estádio do SESI, com capacidade para 5.000 lugares. O problema de estádio é sério, nós sabemos disso. Acho que custou-se muito a se resolver a situação do estádio. Deixamos muito esperando resolver o problema de Copa do Mundo e esquecemos do nosso estádio. Essa colina já devia estar pronta há um ano atrás. Se há um ano atrás a colina estivesse pronta com 10.000, hoje nós teríamos 10.000 torcedores do Nacional e do FART com comodidade para assistir uma peleja dessa. Para o presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Fausto Souza, o crescimento do Nacional é visível. O parlamentar ressalta que é preciso maiores investimentos nos times locais. Haja vista que, além da Arena da Amazônia, outros 3 estádios ficarão prontos depois da Copa do Mundo no ano que vem. Para ter estádio bom, tem que ter futebol bom. Não adianta ter um estádio na potência que vai ser a nossa Arena da Amazônia, para 46.000 torcedores, e nós não temos time para disputar. Mas o caminho está sendo traçado, nós precisamos ganhar a Copa Brasil, nós precisamos que o Nacional fique bem no certame e precisamos que, quando começa a iniciar o campeonato, os outros times, tanto o Rio Negro, Penarol, Princesa de Solimões, o FART Clube, possam também estar no mesmo nível do Nacional. E essa é a preocupação do governador, de fazer com que eles fiquem com o apoio do governo do Estado. Possa ser uma boa campanha aqui nesse certame de 2013. O parlamentar também defende investimentos de fábricas do Polo Industrial de Manaus no esporte amazonense. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou conversar com o governador para que ele faça de que maneira, de que forma o Distrito Industrial, que faturou no ano passado 35 bilhões de dólares, não deixou nem um centavo para o nosso esporte. Não é só pensar no esporte profissional, tem que se pensar também no esporte amador, que precisa de verba, porque senão fica dependendo só da CBF e do governo do Estado. Então, se o distrito contribuir com pelo menos R$100.000 para cada um time, são 10 times, dá 1 milhão por mês, que não representa isso nada para o distrito, eu acredito que a gente pode nivelar os times, né? Nivelando os times, nós vamos ter um futebol bastante evoluído aqui no nosso estádio. A partida do Leão da Vila contra o Vasco da Gama será no próximo dia 20 no estádio do SESI, em Manaus. No Parlamento Estadual, várias inovações foram alcançadas durante este ano. Agora é a vez da comunicação da Casa Legislativa. O Jornal Matutino da TV Aleã será exibido também em canal da NET Digital. E a grade de programação foi reformulada. Novos programas e nova linguagem visual estão à disposição do público, inclusive no site. Dentre as inovações da TV Aleã estão os novos programas inseridos na grade, como Memória Parlamentar, que destaca a vida de ex-deputados, o telejornal vespertino Em Pauta, exibido de segunda a sexta às 15 horas, e o Agenda Cultural, que veicula eventos locais da semana. Além disso, a TV se prepara para mais um lançamento, o programa Na Batalha, que trará entrevistas com artistas locais. E a partir desta quinta-feira, o telejornal Bom Dia passou a ser transmitido pelo canal AMTV, canal 18 da NET Digital. A parceria não envolve custos e nasceu de uma proposta feita pela administradora do canal 18. O diretor de comunicação da Aleã, Cláudio Barbosa, destaca a importância dessa parceria. Dentro da televisão, rádio e das mídias que nós trabalhamos, procuramos sempre interagir de uma forma mais direta e abrindo esse contato com os canais da população, né? Formando, inclusive assim, dentro da televisão hoje, formando parcerias com canais que reproduzem a programação da TV Assembleia. A TV do Legislativo Estadual também renovou a programação visual, trocando aberturas, vinhetas e intervalos. Os novos trabalhos são desenvolvidos na própria TV. O
jornalista diz que essas mudanças vão proporcionar maior qualidade e dinamismo para os telespectadores. A televisão reproduz hoje essa vontade de fazer algo que seja bom, né? Que o fato de você ter uma TV institucional e legislativo não quer dizer que você tenha que ter uma programação morta, estática, não. Você pode ter dinâmica e é isso que nós estamos procurando, atender essa dinâmica para se tornar um produto cada vez mais interessante a nível interno, para os parlamentares, né, para os funcionários, para as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa e para o público, não só de Manaus, mas como o nome também para o Amazonas, porque também a gente já começa e muito em breve chegar também a outros municípios. O portal da Assembleia Legislativa também está com novidades. O layout traz uma nova organização de ferramentas e serviços que estão mais fáceis de localizar. Além disso, o portal apresenta na página inicial as produções da TV e Rádio Alean. Outra mudança importante ocorreu no endereço do site, que agora é www.ale.am.gov.br. Acesse e confira você também estas novidades. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 20 de agosto, sessão especial em homenagem aos 30 anos da CUT, de autoria do deputado José Ricardo, às 14h, no plenário Rui Araújo. Dia 28, presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, recebe a medalha do mérito Rui Araújo. A propositura é do deputado Arthur Bisneto. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Poder Legislativo realiza a primeira votação após o fim do voto secreto e aprova 11 projetos. Procuradoria-Geral da Assembleia dá sinal verde para a instalação da CPI da telefonia no Poder Legislativo. A audiência pública discute sobre isenção de impostos para o transporte alternativo e executivo da capital. E mais, em Urucurituba, Comissão de Geodiversidade realiza a última audiência sobre a exploração do potássio. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.